Vamos falar de Série D e com provável tapetão. É que o Nacional de Patos entrou com uma nota de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O clube paraibano alega que o Asa de Arapiraca escalou um jogador de maneira irregular no primeiro jogo, esse que está aparecendo aí nas imagens aí, entre os clubes pelo mata-mata da quarta divisão, que é aquela primeiro mata-mata pós fase de grupos. O jogador acusado é o Zé Wilson. Segundo o documento, Zé deveria cumprir suspensão na partida diante do Canário, já que levou 3 cartões na primeira fase contra o Retrô. Foram 2 vezes e no último jogo da primeira fase diante da Jacuipense, lá no grupo 4. Segundo o regulamento da Série D, os cartões zeram da primeira para a segunda fase, mas não de uma fase para outra, ou seja, após a receber já na fase subsequente. Ou seja, é um texto que é bem confuso, ele dá 2 interpretações e por isso aí o Nacional de Patos se apegou a esse fato e entrou com essa ação de maneira correta. Agora, claro, vamos aguardar a Procuradoria analisar de fato se existe ou não espaço para o Nacional ter esse direito. É algo que deve acontecer até a próxima quinta-feira, já que os times voltam a se enfrentar no próximo domingo pelo segundo jogo desse mata-mata lá no José Cavalcante. E esse jogo de volta desse clássico nordestino aí do interior do Nordeste acontece lá no José Cavalcante a partir das 4 horas da tarde. Os visitantes entrarão em campo com vantagem no placar agregado. Já o elenco do Nassa fez uma avaliação sobre o primeiro tempo desse confronto e as expectativas para o jogo do próximo domingo. Infelizmente saímos derrotados aqui pelo Asa, mas a equipe demonstrou muito comprometimento, demonstrou muita garra, luta. Poderíamos ter feito gol, infelizmente não aconteceu. No primeiro tempo, lance no segundo, infelizmente no lance isolado, acabamos tomando o gol, mas estamos vivos, Espero que o que a torcida do Asa fez aqui, a nossa torcida possa fazer agora no nosso estádio, que lote, que curto nesse sentido, para a gente buscar o nosso resultado agora. Jogo difícil e apertado, como a gente imaginava. Resultado que dá totais condições para a gente voltar em casa, tentar buscar. Infelizmente, não tivemos felicidade na hora de finalizar. Na hora do gol ali, o refletor me atrapalhou. Não sei se teve uma carga suficiente para a falta, mas realmente o refletor, para quem joga aqui sabe que aquele refletor de lá, ele cega o goleiro em alguns momentos. Mas não é momento da desculpa, trabalhar muito para a gente chegar lá em paz e tentar reverter essa situação. Sabia da dificuldade que ia encontrar aqui hoje, mas nosso time se portou bem, O time estava bem no jogo, infelizmente tomamos um gol. Mas futebol é isso, Mata-mata, fora de casa é sempre difícil, Mas a gente sabe da nossa qualidade, sabe do nosso potencial, sabemos da força do nosso torcedor também. Então aproveitar e já convocar o nosso torcedor para fazer a festa lá. Os caras fizeram a festa aqui hoje, a torcida, mas a gente tem uma grande torcida e a gente espera que compareça, como sempre vem comparecendo, nos dando um apoio, sendo o nosso 12º jogador, para que a gente possa reverter em casa. Temos totais condições de chegar lá e fazer um grande jogo. Ontem, 2 jogos fecharam a rodada da 3ª Divisão Nacional. No Aníbal Toledo, Aparecidense e Floresta empataram em 0-0 e se mantiveram aí juntos, aí pertinhos, bem próximos ao Z4. No outro jogo, Brusque e São Bernardo também ficou aí no empate em 0-0. O time catarinense perdeu a liderança com o resultado, enquanto a equipe paulista caiu para o 9º lugar na tabela. Vamos junto agora conferir os gols dos outros jogos dessa 15ª rodada. Com 2 de Tylon, São José do Rio Grande do Sul vence o Confiança e entra no G8. O atacante marcou um gol em cada tempo para garantir a vitória da equipe gaúcha por 2-0. O São José se aproveitou dos erros de passe do Confiança e da velocidade de Tylon para criar as chances ofensivas. Também no sul do país, em um duelo moroso na primeira etapa e agitado no segundo tempo, ninguém saiu vencendo no Germando Gruge. Operário e Náutico empataram em 1-1. O Fantasma abriu o placar com Felipe Augusto. Teve chances, inclusive de alargar o marcador, mas sem ser letal. E Paul Vileiro deixou tudo igual para o Timbu, que ainda teve gol de Eduardo anulado por impedimento.
No Pará, o Remo venceu o Ipiranga com gol no final do jogo e saiu da zona de rebaixamento. Com uma vitória, o Leão do Norte chegou aos 17 pontos e subiu 3 posições, fora do Z4. Já o Ipiranga fica no meio da tabela com 19 pontos e perdeu a chance de entrar no G8. Claudinei e Richard Franco marcam para o Leão, enquanto o MV balança as redes para o Canarinho. Já o Volta Redonda venceu o Altos por 2-0. Ítalo Carvalho, de pênalti, e Paulinho marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o Voltaço vai dormir na liderança provisória do campeonato. Enquanto isso, a equipe piauiense conheceu sua 12ª derrota em 15 jogos e segue na lanterna da tabela. No domingo, América e Paysandu empataram por 1-1 na Arena das Dunas, em Natal. O Alvirrubro saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo com Álvaro. Mas o Papão conseguiu a igualdade com um golaço de Mário Sérgio aos 43 minutos da segunda etapa. Com o resultado, o Paysandu chega a 4 jogos de invencibilidade, enquanto o América segue no Z4 da Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA foi buscar uma vitória neste domingo no último lance do jogo contra o Pouso Alegre pela Série C e ainda foi de virada. Aos 54 do segundo tempo, Everton Silva bateu falta pela direita e Jô enlouqueceu a torcida no Rei Pelé com gol de cabeça. Antes, Gabriel Tagliari havia empatado aos 28 do segundo tempo. Na etapa inicial, o Pouso abriu o placar aos 3 minutos com Ingro e depois tentou segurar o resultado. Não conseguiu e deixou o campo em Maceió com uma derrota por 2-1. Já o Amazonas venceu o Figueirense no estado Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O gol foi marcado por Vini Locatelli de cabeça no primeiro tempo. Com o triunfo, o time manauara reassume a liderança da competição. Do outro lado, o alvinegro fica distante do G8 e liga o alerta com a proximidade do Z4. Vamos conferir como é que foi a classificação dessa terceira divisão até o momento. Depois, agora, todo mundo com 15 jogos. Que bonitinho, né? É bacana quando a tabela fica assim, 15 jogos. Faltam só 4 aí para encerrar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. E os 8 clubes que permanecem aí na liderança aí, né? Terminasse hoje, estariam classificados para a próxima fase. São eles, Amazonas, que volta a ocupar a primeira posição, lugar que o Amazonas ficou durante muito tempo, muito também pelos gols do Sassá, né, que tem marcado muitos aí nesse campeonato. 28 pontos, 8 vitórias, e ali com um saldozinho aí menor, mas importante, aí a pontuação tá bem. Brusque, time que vem aí escalando essa tabela de classificação há 4 rodadas, 5 rodadas mais ou menos, depois que mudou o treinador, enfim, uma nova roupagem. E mudou o treinador, fez algumas mudanças também no elenco. 27 pontos, é o segundo colocado com 8 vitórias. Depois chegou o Botafogo. Ontem nós mostramos aqui, você viu que o Botafogo estava na segunda posição. Mas aí com o empate do Brusque, o Brusque passa o Botafogo justamente no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Você vê ali, 8 contra 7. Volta Redonda está na 4ª posição com 26 pontos, Operário com 26, Náutico 24, São José 23 e o Paysandu com 22. O empate do Paysandu valeu essa permanência e também o número de vitórias, por isso está na frente do São Bernardo, que está fora do G8, é o 9º colocado, aí abre aí essa primeira lista aí. CSA é o 10º com 21 pontos, Ipiranga também com 19 pontos e Confiança 19 pontos, ambos na 11ª e 12ª posição. Depois nós temos Aparecidense, Figueirense e Remo, todos esses 3 times com 17 pontos cada, aí muda só ali nos critérios de desempate. 15º lugar, Remo, 17 pontos, e o Floresta na 16ª posição, na última posição, na primeira posição, na verdade, fora da zona de rebaixamento, que tem o América,
que agora está com 15 pontos, Manaus com 14, Pouso Alegre 12 e o Altos caminhando a passos largos para o rebaixamento com 12 pontos também. Então, Pouso Alegre e Altos começam a preocupação porque eles já estão aí a 4 pontos do 16º colocado, que é o primeiro dessa zona fora do rebaixamento. Então, são times que precisam reagir, tem pouco tempo, é apenas 12 pontos em jogo. Então, o time precisa começar a caminhar. Amanhã, claro, a gente vai trazer um pouco mais de informação dessa Série C e do próprio Botafogo aí, né? 3 jogos, 3 vitórias. Enfim, o Botafogo que já tem a maior pontuação nessa fase, né? Nessa Série C, nesse novo modelo, desde 9 anos atrás. Ou seja, depois de 9 anos, o Botafogo fez com 16 jogos a melhor pontuação. Então vive um excelente momento a equipe da Maravilha do Contorno. Amanhã vamos trazer esses detalhes e também as falas aí do Surian, também as novidades aí. O Pipico já iniciou a fase de treinamento no clube desde a segunda-feira, esteve no domingo lá no Almeidão, conheceu os companheiros, enfim, já viu um pouco da torcida. O Pipico pode ser uma novidade aí, no mínimo para o banco de reservas no jogo da próxima segunda-feira contra o São José. Um jogo aí de 2 times que estão dentro do G8. Então, uma vitória, como a gente falou aqui ontem, pode já garantir matematicamente o Belo na próxima fase, né? Pelo menos ali já dentro desses 8 primeiros colocados. Então, vamos ficar na torcida e amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no Correio Esporte.